E quem está aí na corrida por uma oportunidade no mercado de trabalho sabe como passar por uma entrevista de emprego pode ser um momento difícil, né? Por isso, hoje, o nosso consultor em carreira, Gregório Ventura, vai dar algumas dicas para a gente para esse momento ser um pouco mais leve, né, Gregório? Ser mais assertivo, digamos. É verdade, né? Muito importante porque na hora da medo, da insegurança, da angústia, né? Ansiedade demais, Ansiedade, né? a noite anterior às vezes é ansiosa e a pessoa realmente tem que estar muito bem preparada, né? Tem que estar saudável, a sua mente positiva, para ela poder fazer um bom processo de entrevista. Então a gente tem algumas perguntas para você responder. Sim. Vamos ver aqui no telão qual que é a primeira. Olha aí, o que as empresas buscam de um candidato hoje em dia? As empresas sempre buscam competências, né? As entrevistas têm sido muito por competências, onde elas querem identificar habilidades. Tem as competências técnicas, que são muito importantes, mas as principais hoje, Thiago, são as competências comportamentais. A capacidade que a pessoa tem de ter uma inteligência emocional para dar a volta por cima em situações difíceis. A capacidade que essa pessoa tem de ter iniciativa, de ter atitude, de ter um bom relacionamento, de atingir metas. Esses daí são muito importantes, lógico, conciliado com um aspecto que a gente chama de técnico. Para o candidato que está assistindo a gente agora entender, como é que a empresa, o recrutador, presta atenção nessas habilidades aí, por exemplo? Uma coisa que é muito importante, a gente fala do método estrela, ou STAR, que se chama. Primeiro, ele traz um desafio, uma situação, pede para o candidato falar de uma situação que ele passou por um desafio na sua empresa ou até na vida, e esse candidato vai falar a tarefa, vai falar como que ele agiu diante daquela situação e qual foi o resultado que ele deu, né? Então, ela percebe diante de uma situação. Agora, o recrutador, ele está sempre atento ao candidato, desde o momento que ele entra, né, a forma como ele se veste, a forma como ele sorri, a forma como ele fala, que ele se comporta, aquilo que ele diz, aquilo que ele não diz, ou seja, tudo o recrutador está atento àquele papel, àquele momento que o candidato está ali falando, né, ou ali se relacionando com ele. Então tudo pode contar a favor ou contra, né? Pode, verdade. A gente vai ver agora outra pergunta aqui, vamos ver. Olha aí, como se comportar então em uma entrevista de emprego? Olha, o primeiro ponto eu digo assim, seja natural, seja você mesmo. Se prepare mentalmente, positivamente. Antes de você ir para a entrevista, você tem que pensar positivamente. Dizer, pera ainda, quais são as minhas competências? Quais são os meus pontos fortes? Né? O que eu já fiz nos empregos anteriores que foram importantes, né, para que eu pudesse concorrer a esta vaga? O que eu tenho de positivo? Então, você se prepara mentalmente, se prepara antes, né? Ou seja, escolha também uma roupa adequada para a entrevista, isso é uma coisa fundamental. E durante o processo de entrevista, sempre diga a verdade, sempre olhe nos olhos, né, do entrevistador, seja natural, conte situações de desafios positivos que você teve na vida e que você superou. Se você não tem uma experiência, se é o seu primeiro emprego, conte algo do desafio que você teve na escola, na sua família, e que você conseguiu se superar. Esses pontos, eles são fundamentais para uma boa entrevista. Agora, para a gente encerrar, uma última perguntinha. Olha aí, como deve ser minha postura em dinâmica de grupo? A dinâmica de grupo ela tem sido muito usada nas empresas, porque na dinâmica de grupo você vê o comportamento mesmo da pessoa, você sente... Para valer, né? Para valer como a pessoa lida diante de pressão. Então você tem que realmente ser você ali. Você tem que estar ali querendo, né, dominar o grupo e nem querer ficar tímido ali também, né, na sua. Ou seja, seja você, interaja com o grupo, participe, use a sua inteligência emocional, mostre quem você é de uma maneira simples, mas de uma maneira assim proativa, positiva. Ou seja, o que em síntese as pessoas querem ver em você, quem está entrevistando? Querem ver o brilho do seu olho, querem ver a sua atitude, a sua capacidade de ser você, de ter iniciativa. Esse brilho no olho faz diferença. O que as empresas estão precisando hoje é de pessoas comprometidas, pessoas que têm um brilho nos olhos, que tenham atitude. Ok, obrigado pelas dicas então. Boa noite, Boa até noite. a próxima. Boa Até a sorte para próxima. você que está procurando emprego.